noite, boa tarde. Pessoal, estamos aqui dando continuidade ao nosso assunto. Agora a gente vai começar a estudar sobre a atmosfera, né? A gente já viu a litosfera, a hidrosfera e agora a gente vai ver a atmosfera. A gente já viu a água e o solo. Agora a gente vai ver sobre o ar, né? A atmosfera, que é essa camada de ar que envolve a Terra, tão importante para a nossa proteção, que nos protege dos gases tóxicos, né, que vêm do universo. É fundamental para todas as formas de vida que tem na Terra, porque é aqui na atmosfera que a gente encontra o oxigênio, que é o gás essencial para a gente viver. Então, sem a atmosfera, a Terra seria um planeta sem vida. E a atmosfera, ela tem camadas, que são essas que vocês estão vendo aí. Então, a atmosfera, ela vai ter essas 5 camadas de baixo para cima. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Aqui para a gente ver de outro ângulo. A primeira camada da superfície terrestre do solo até 11 quilômetros é a troposfera. Depois vem a camada de ozônio, que é a segunda, onde chega a camada de ozônio, que é essa parte azul que a gente vê do céu, que é a estratosfera. É onde tem máxima concentração da camada de ozônio, né? Aí depois dela a gente tem outra camada, que é a menosfera, né? Essa camada onde entra os raios cósmicos e tudo. Depois a termosfera. E a gente tem a última camada, que é a exosfera. A exosfera, ela divide a camada de ozônio, divide a atmosfera terrestre com a atmosfera do espaço, né? Com o espaço, não tem atmosfera no espaço, com o espaço. Então, vamos aqui, né? Vamos só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como são essas camadas. Na troposfera, que é a camada onde a gente vive, é onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos, né? É onde ocorre a chuva, onde ocorre as nuvens. Na troposfera é onde ocorre tudo que acontece de fenômeno meteorológico, os raios, tudo, tá certo? Na estratosfera, tá certo? É a camada onde tem a maior concentração de gás ozônio. É onde tá a camada de ozônio, na estratosfera, tá? Os aviões, eles andam pela troposfera. Na mesosfera, ela funciona como uma camada que protege da entrada de meteoros, né? Então, todos os meteoros, eles passam, às vezes, perto da mesosfera, mas não entram na estratosfera terrestre. Então, ela protege mais ou menos a Terra dessa entrada de meteoros, porque os meteoros, eles queimam quando entram na mesosfera e entram em pedaços na Terra. A termosfera, ela tem a presença de partículas de íons, certo? Que é onde a gente encontra muito dos raios solares que vêm para a Terra, se dissolvem por aí. E a exosfera é a camada já externa da Terra, é a última camada, que é onde ficam os satélites, onde ficam muito das naves que já saem da Terra, né? Onde ficam as bases da NASA. Então, a exosfera, ela já é aquela camada de saída que chega próximo do espaço, já é a divisão com o espaço, né? Então, essas são as camadas da atmosfera da Terra. Aí a gente, basicamente, tem que entender que essa camada da troposfera, todas essas camadas, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, elas influenciam na vida na Terra, pelo oxigênio, pela camada de ozônio, né? E elas fazem com que a gente tenha essas mudanças climáticas que ocorrem na Terra. Então, a Terra, onde vai ter mais incidências de raios de sol, onde vai ter menos raios de sol, onde vai ser mais quente, onde vai ser mais frio. Quanto mais próximo dos polos, mais fria a Terra é. Quanto mais perto do centro da Terra, mais quente a Terra é, por causa da incidência de raios solares. Então, a gente tem que entender a diferença de tempo e clima. Clima é um comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Então, o clima não é algo que vem e passa. O clima é algo permanente. O clima é algo que já está ali, de acordo com o local do planeta Terra, vai ter um clima próprio para aquele local. Já o tempo, ele é um estado geral da atmosfera, em um dado momento. Então, o tempo, ele muda. Exemplo,
O clima aqui da onde a gente mora é o semiárido. Mas o tempo durante o dia muda nesse clima. Às vezes o tempo tá nublado, às vezes o tempo tá chuvoso, às vezes o tempo tá seco, o tempo tá frio, certo? Então, o clima é permanente. O tempo não. O tempo ele se modifica ao longo das horas, tá certo? A palavra tempo é um momento presente. Hoje o tempo está nublado, hoje o tempo está quente, frio, chuvoso. Já o clima não. Por exemplo, o Brasil é tropical, é o clima brasileiro. A maior parte do Brasil é tropical, é o clima típico brasileiro. Semiárido, clima temperado. Então, cada região da Terra vai ter um clima próprio baseado nessas características do local do planeta Terra, né? A previsão do tempo, ela é de extrema importância para a gente. Por quê? Né? Por que a previsão do tempo? Porque ela nos ajuda a escolher como vai ser o nosso dia. Então, ela ajuda a escolher a roupa adequada para o dia que a gente vai usar para estudar ou para trabalhar, o tipo de transporte que a gente vai pegar, para as atividades diárias. A previsão do tempo, ela nos ajuda a organizar as nossas atividades diárias. Ah, hoje vai fazer chuva e muito frio, então a gente vai usar uma roupa mais bem quentinha. Ah, hoje vai fazer muito calor, 38 graus, então a gente hoje vai usar uma roupa mais frinha, mais fresquinha, para a gente poder não adoecer. Então, muitas atividades precisam desse serviço. A agricultura precisa saber da previsão do tempo, a criação de animais, a pesca, atividades esportivas ao ar livre, a aviação, né, a quantidade de voos de um lugar para o outro no planeta Terra por dia. Então, a gente precisa saber da previsão do tempo. Ela é extremamente importante, por isso que são cientistas, estudiosos que a fazem, né, com base nos satélites, com base em vários estudos. Aqui é só para a gente entender, a gente vai ver isso mais à frente, mas os tipos de clima, né? O Brasil tem clima equatorial, tropical, semiárido, tropical, atlântico, altitude e subtropical. Mas o clima predominante no Brasil é o tropical. Isso são climas, mas durante o dia esses climas eles mudam, fazendo com que a gente tenha o tempo vai mudando, o clima não muda, né? O que muda é o tempo. O tempo vai mudando dentro do clima e a gente vai se adequando. Então a gente poderia até se perguntar assim, né? Se alguém chegasse e dissesse pra gente assim: eita, o clima vai estar muito abafado. Isso está errado. O clima não vai ficar abafado. Quem vai ficar abafado é o tempo, né? Isso é uma condição do tempo. É uma variação do tempo. Eita, hoje o clima está quente. Não é o clima que está quente. O clima é permanente. O que vai estar quente é o tempo que mudou. Tá certo? Só pra gente ter essa noção. Então, qual é o clima daqui de onde a gente mora? Vocês já pesquisaram isso? Dê uma pesquisada. Então, um beijo, pessoal.